Fala galera, bem-vindos ao canal Alquímico. Na aula de hoje nós iremos estudar a tabela periódica. Nesta aula nós iremos conhecer a tabela periódica. Bom, a tabela periódica moderna apresenta os elementos químicos dispostos em ordem crescente do número atômico, certo pessoal? Em 1913, Moseley estabeleceu o conceito de número atômico, verificando que este valor caracteriza melhor um elemento químico do que a sua massa atômica, certo? E a partir daí, a lei da periodicidade ganhou o seguinte enunciado: muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente nas sequências dos seus números atômicos, ok? Bom, aqui nós temos uma imagem da tabela periódica moderna, certo, pessoal? Na tabela periódica, nós temos os elementos dispostos segundo a ordem de números atômicos crescente, como nós vimos, né? Então, em um dado elemento, como aqui nesse exemplo, nós temos essa parte de cima, o número atômico, temos o símbolo do elemento, certo, pessoal? O nome escrito dele e sua massa atômica, certo, pessoal? E na tabela periódica nós temos o que nós chamamos de grupo, que são as 18 linhas verticais que aparecem na tabela, que elas são denominadas grupos, colunas ou famílias, certo? E nós temos 7 períodos, que são essas linhas horizontais, certo? Temos 7 períodos, que também se refere à camada dos átomos, certo? Como eu disse, as 7 linhas horizontais são as que apresentadas anteriormente, são denominadas períodos, certo? Nós temos essas linhas chamadas períodos. Já as colunas, nós chamamos elas de colunas, grupos ou famílias de elementos, certo? Por que chamamos famílias? Porque ela tem semelhanças, nós vamos ver adiante, certo, pessoal? Então, nós temos aqui as famílias, grupos ou colunas, nós temos aqui, e algumas delas têm nomes especiais, como esta primeira aqui. Nesta primeira aqui, nós temos os metais alcalinos, certo? Então, nós temos aqui os metais alcalinos: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, etc. Você vai descendo, certo? A próxima, nós temos os metais alcalinos terrosos, que seria esta daqui, certo? Depois, nós temos outra família com nome especial, que é os calcogênios, que nós temos essa daqui, que é oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, e aí vai, certo? Então, nós temos aqui os calcogênios. Depois, nós temos os halogênios, que seria essa família aqui, essa coluna aqui, certo? Nós temos aqui que ela é chamada de halogênios. E esta última família aqui é a chamada dos gases nobres, certo? Então veja que tem algumas que têm os nomes e outras não. Quando não tem o nome, nós podemos chamar a família designada pelo primeiro elemento, como a família do boro, por exemplo. Você vem descendo aqui, encontra a família do boro. Família do carbono, família do nitrogênio, certo? Então nós temos aqui as famílias, colunas ou grupos, que são as linhas verticais, certo? E outra informação importante é sobre hidrogênio. Apesar dele estar aqui, ele deveria ser colocado fora da tabela, porque não é um metal alcalino. Aliás, ele é distinto de todos os demais elementos químicos. Então, em algumas tabelas periódicas, o hidrogênio é colocado fora. Colocado aqui apenas por causa da sua distribuição eletrônica, mas ele não faz parte, certo? É um elemento distinto dos demais, certo? E como eu disse, quando a família não tem um nome especial, nós chamamos ela pelo primeiro elemento dessa família, como do boro, família do carbono,
família do nitrogênio, oxigênio, certo? Por aí vai. E também a tabela antiga, ela era também formada por letras. Nós teríamos aqui alcalinos terrosos, alcalinos 1A, alcalinos terrosos 2A, nós teríamos aqui o 3A do boro, do carbono 4A, nitrogênio 5A, 6A do oxigênio, 7A e 8A dos gases nobres. Essa era a denominação antiga. E aqui, pessoal, nós temos os elementos de transição, que eram representados por letra B, certo? 3B, 4B, e assim vai, certo? Eram também antigamente assim denominados por letras e números, certo? Porque o A? O A são chamados os elementos representativos. Esses elementos são representativos como o próprio nome diz. São os que formam mais ligações mais comuns. Geralmente, os elementos desse grupo 1A e 2A fazem ligações químicas com esses elementos aqui, que seria do 3A até o 8A, certo? Mas os gases nobres são inertes. Então, esse bloco 3A até 7A e 1A e 2A são representativos por isso. Eles formam muitas ligações químicas. Por exemplo, nós temos HCl, temos o cloro aqui, o hidrogênio. Temos, por exemplo, NaCl, certo? NaCl. Observe que há a formação deste elemento com grupo deste também, por isso eles são representativos. E daí por aí vai, certo? Então, essa parte aqui do meio da tabela é chamada de elementos de transição, certo? E estes de baixo são chamados de elementos de transição interna. E também tem o nome do seu primeiro elemento. Então teríamos as séries do lantanídeos e aqui a série dos actinídeos, certo? Outra designação importante, pessoal, é aquela que faz a diferença entre metais, não metais ou ametais, semimetais e gases nobres, certo? Então, do hidrogênio para baixo até esta parte que vai até aqui, ó, do bismuto, nós teríamos os chamados, isso tudo aqui, ó, nós teríamos chamados de metais, certo? São os metais. Como você vê aqui também pela coloração aqui, ó, nós temos metais de transição, metais alcalinos terrosos, certo? E depois temos essa escadinha aqui, ó, que é do boro, silício, esse verdezinho aqui, mais claro, arsênio, antimônio, telúrio, polônio, certo? Essa escadinha aqui, nós temos o que se chama semi-metais, certo? Nessa escadinha aqui. Já aqui, depois dessa escadinha em diante, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, fósforo, enxofre, cloro, selênio, bromo, nós temos o que são chamados de não metais, certo? Esses daqui são não metais. Certo, pessoal? E os metais são elementos sólidos, exceto o mercúrio. Em geral, são duros e têm um brilho característico, que é denominado brilho metálico. São densos e têm ponto de fusão e de ebulição que são altos, certo? E também eles são bons condutores de calor e de eletricidade e são maleáveis. Já os não metais têm propriedades completamente opostas. Os semimetais têm propriedades intermediárias entre os metais e os não metais.
E a última coluna, que eu já tinha falado, é chamada de gases nobres, certo? Essa última aqui. Então, os gases nobres têm um comportamento químico específico, também chamado de inerte, certo, pessoal? Que vai do hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio e este último aqui, certo? Então, pessoal, a gente já conheceu aqui um pouco da tabela periódica, certo? Nós temos metais, não metais, gases nobres, semimetais, temos halogênios, lantanídeo, actinídeos, certo? Então, pessoal, para uma primeira introdução à tabela, é esta aqui. Você tem essa imagem, daí em diante nos seus estudos, você tem que começar a decorar os grupos, famílias, o máximo possível que você puder, ok? Para finalizar, nós vamos para os exercícios, certo? Então, vamos ver aqui o primeiro exercício que ele diz. Um átomo, cujo número atômico é 18, está classificado na tabela periódica como? Aí ele fala, letra A, metal alcalino terroso, metal alcalino, letra B, metal alcalino terroso, letra C, metal terroso, D, ametal, letra E, gás nobre, certo? Então ele tem número atômico 18. Então vamos voltar aqui na tabela. Você vê aqui e procura o número atômico 18, certo? Então nós temos aqui, vou voltar na outra que está mais limpa. Número atômico 18, que é este aqui. Nós temos o que? O argônio, certo? Que é o que? Um gás nobre. Então a resposta é a letra E, ok, pessoal? Resposta, letra E. Já a segunda questão, ele diz assim, o número atômico do elemento que se encontra no período 3, família 3A, ele quer saber qual é o elemento que se encontra no período 3, certo? E a família 3A. Então, vamos voltar aqui à tabela. Terceiro período é este daqui, ó. Terceiro período, que vai até lá do outro lado da tabela, certo? Aí ele diz, está no terceiro período e a família é a família 3A, certo? Então vamos voltar aqui, que é a denominação antiga. A 3A é essa aqui, pessoal, ó, do boro. Então, ele está no terceiro período e a família 3A. Então, ele dá aqui, letra A, número atômico 10, 12, 23, 13 e 21. Então, vamos procurar aqui. Vamos ver a letra A, se é 10. 10 nós não temos, certo? 3A, esta aqui, e terceiro período, que é este aqui, ó. Aí letra B ele fala que é 12, número atômico, não é 12, certo? 23 também não é. A letra D ele diz que é 13, então a resposta é essa aqui, ó. Letra D, número atômico é 13, que é o alumínio. O número atômico dele é esse aqui, ó, 13, certo? Então ele está na 3A, você desce e encontra aqui, ó, o período, o terceiro período. Então ele vai achar justamente aonde? No alumínio, certo? Então a resposta é 13, que é o alumínio. Já a terceira questão ele diz assim, os pares de elementos químicos, entre os pares de elementos químicos, o par que reúne elementos com propriedades semelhantes é... Atente aqui para essa palavra. Propriedades semelhantes é mesmo que dizer mesma família ou grupo, certo? Então, se tem propriedades semelhantes, ele pertence à mesma família, grupo, certo? Então, vamos lá. Ele fala sódio e potássio, Na e K. Vamos ver. Nós temos Na aqui e o K aqui. Eles são do mesmo grupo, período, eles são do mesmo grupo ou da mesma família. Então, a resposta já está certa aqui, certo? A resposta
É letra A. Letra B, ele fala cloro e argônio. Nós temos halogênios e gases nobres, não é. Cálcio e cobre, metal de transição, também não é. Então a resposta realmente é a letra A, certo, pessoal? A quarta questão ele diz assim: um dos elementos químicos que tem se mostrado muito eficiente no combate ao câncer de próstata é o selênio. Com base na tabela de classificação periódica dos elementos, os símbolos de elementos com propriedades químicas semelhantes ao selênio são, então ele quer a mesma família do selênio ou grupo do selênio. Quando diz propriedade química semelhante, de novo, é a mesma família ou grupo do selênio. Então você vem na tabela e procura o selênio, certo? Você vê aqui, ó, vou voltar para a outra tabela. Aqui nós encontramos o selênio. Então, todos esses daqui são da família do selênio. Oxigênio, enxofre, telúrio, polônio, certo? Vamos ver lá o que ele fala. Então, da mesma família que é, nós temos telúrio, enxofre e polônio. Vamos ver se é esse. Telúrio, enxofre e polônio. Então está certo, certo, pessoal? A resposta é a letra B, certo? E para finalizar, pessoal, a última questão, a quinta questão, ele diz que um átomo neutro tem número de massa igual a 40, certo? E o número de nêutrons igual a 21. Esse átomo corresponde a... Nós temos que o número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Ele disse que o número de massa é igual a 40. 40 é igual a prótons mais nêutrons. Ele deu que o nêutron é igual a 21. Então, nós achamos que o número de prótons vai ser igual a 19. E o que eu faço com essa informação? Das aulas anteriores, você sabe que Z, número atômico, é igual a P, que é igual ao número de elétrons. Então, Z é igual a P, que é igual ao número de elétrons num átomo neutro, certo? Então, o número atômico é igual ao número de prótons. Nesse caso aqui, pela fórmula, nós achamos que o número de próton é igual a 19, certo? Aí você vai procurar o elemento que tem número atômico Z igual a 19 na tabela periódica para responder essa questão. Então, vamos lá. Z igual a 19, certo? Z igual a 19, nós achamos aqui, ó, que é o potássio. Então, nós temos aqui o número atômico Z igual a 19. Então, a resposta dessa questão é a letra C, potássio, certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula sobre tabela periódica. Valeu, até mais.